Nada mortal, mas mais sério do que um atordoador. Malfoy desviou e ergueu uma sobrancelha. O gatinho tem garras, disse ele com admiração fingida. Ou, enche-o! Ela rosnou enquanto lançava uma série de feitiços não verbais em sua direção. Meu Deus, Granger, sua mira é atroz. Ele disse a ela enquanto ainda metralhava com feitiços pungentes. Eu nem estou me movendo e você está sentindo minha falta. Eu estou ciente. Não é à toa que eles tiraram você do combate. Cale-se. Eu acertei um nervo, não é? Ele disse secamente. Seus olhos cinzentos estavam brilhando e ela percebeu que ele a estava punindo por alguma coisa. O que quer que o estivesse irritando quando ela chegou, ele estava se vingando. Idiota passivo-agressivo. Ele nem estava tentando. Ele já sabia que ela era um lixo. Ele estava apenas fazendo isso para seu próprio divertimento pessoal. Ela girou para longe de seus feitiços e lançou seu escudo novamente. Ela já estava ficando cansada da combinação de esquiva e lançamento. Ela agarrou a varinha com mais força e continuou até que ele acertou a mão dela com tantos feitiços que ela não conseguiu mais segurar. Sua varinha caiu no chão. Em vez de tentar se esquivar, ela apenas ficou lá enquanto ele a golpeava no torso e nas pernas com dezenas de feitiços. Então ele finalmente parou e ela o encarou. Me sinto melhor agora? Ela perguntou. Ele sorriu e guardou sua varinha. Há anos eu queria azarar você, disse ele com um brilho de satisfação nos olhos. Eu já disse que você poderia. Ela disse em uma voz dura, enquanto começava a catalogar mentalmente todos os lugares em seu corpo que ela havia sido atingida. Mas suponho que você goste de fingir que está dando uma chance esportiva. Não é minha culpa que você seja tão patético na defesa. Não, isso é por minha conta, disse ela baixinho, levantando a mão e estremecendo ligeiramente enquanto tentava mover os dedos. O feitiço pungente não era permanente em seus danos, mas também não podia ser revertido magicamente. Com a quantidade e concentração que Malfoy havia usado, levaria mais de um dia para que a dor de todos os vergões desaparecesse. Ela tinha certeza de que ele escolheu o feitiço especificamente por causa disso. Para registro, ela disse, tentando evitar que sua voz tremesse. Isso se qualifica como uma interferência no meu trabalho. Então, talvez use um hexágono reversível ou mantenha tudo em um local da próxima vez. Malfoy não disse nada. Então, ela perguntou depois de um minuto. Devo saber por quê. Quando se trata de amaldiçoar você, Granger, sua mera existência é razão suficiente. Ela apertou os lábios e engoliu em seco. Uma sensação de dor se espalhou por seu nariz e bochechas e ela piscou para longe. Você teve alguma informação esta semana? Não. Tudo bem. Bem, eu irei então, ela disse, ajoelhando-se rigidamente e pegando sua varinha com a mão esquerda. Em seguida, ela se aproximou e puxou a bolsa para o ombro, estremecendo ligeiramente quando a alça pousou em vários dos vergões. Malfoy não disse uma palavra quando ela saiu. Ela ficou do lado de fora da cabana sentindo-se perdida. Não pela crueldade de Malfoy, mas pelo que ela deveria fazer. Ela não poderia voltar para o Largo Grimmauld e alguém perceber que ela foi enfeitiçada. Ela não teria nenhuma explicação para isso. Ela caminhou cautelosamente até o toco e sentou-se na beira dele. Com um suspiro, ela puxou a bolsa do ombro e começou a puxar sacos e garrafas. Ela teria que jogar fora todos os suprimentos de poções que ela havia conseguido. Eles exigiam um armazenamento cuidadoso para manter sua eficácia mágica. Ela não seria capaz de realizar o feitiço necessário com a mão da varinha na condição atual. Ela tristemente jogou os tentáculos de Murta no chão. Ela teria que apanhar e matar outro. E as asas de fada. Então ela despejou todo o resto até que não tivesse mais nada além de um feixe de urtigas restantes. Com uma careta, ela os agarrou e os pressionou contra os tornozelos em todas as mãos e pulsos. Em seguida, ela escovou levemente o rosto com o pacote também. Ela largou as urtigas no chão e observou enquanto a multidão de pequenos vergões se formavam em sua pele e obscureciam todos os feitiços que suas roupas não escondiam. Com um suspiro, ela se levantou e, segurando sua varinha levemente, ela aparatou de volta ao Largo Grimmauld. Hermione, o que aconteceu com você? Angelina perguntou com os olhos arregalados enquanto entrava pela porta. Eu tropecei e caí num canteiro de urtigas. Hermione mentiu. Oh, meu Deus. Ele ficou em silêncio, o que parecia ainda pior. Você costuma fazer feitiços fechados, não é? Ele perguntou longamente. Sim, Hermione disse rigidamente. Achei que sim, disse ele, e acenou com a cabeça. Pensativo. Sua técnica de feitiço é boa,
mas você é tão preciso que presta atenção desnecessária ao controle da ponta da varinha e depois se esquece de focar para onde está apontando. Hexes e maldições não requerem tanto controle motor preciso. A maioria deles não tem movimentos complicados de varinha. Seu excesso de atenção está prestando um péssimo serviço em combate. Oh, no lado positivo, isso é uma coisa bastante fácil de consertar. É muito mais difícil treinar um lançador ruim. Experimente uma maldição com um movimento complicado de varinha e lembre-se de apontar a ponta da varinha enquanto você a termina. Hermione procurou em sua mente uma maldição com um movimento complicado. Malfoy estava certo, a maioria das maldições eram simples. Esfaquear, cortar. Raramente havia mais para eles do que isso. Ela não tinha percebido a reversão na técnica que o detalhe era da cura. Um feitiço veio para ela. Respirando fundo, ela fez um movimento e se certificou de que a ponta da varinha estava sobre o X enquanto as palavras finais do encantamento deslizavam por seus lábios. Uma luz escarlate disparou pela sala e pousou diretamente no X. Imediatamente, um pequeno jato de alcatrão quente e preto explodiu do local onde o feitiço havia feito contato. Se fosse uma pessoa real, o alcatrão teria continuado a se produzir, mas em um manequim de prática ele cessou prontamente. Malfoy riu. Meu Deus, Granger, sua ordem aprova as maldições que você conhece? Não, Hermione disse com uma voz amarga. Não havia sentido em mentir. Os comensais da morte não podiam ignorar que a resistência usava quase exclusivamente feitiços não letais. Eu imagino que não. Diga-me, Granger, você está disposto a matar alguém? Malfoy estava olhando fixamente para ela enquanto perguntava. Ela olhou para ele, encontrando seus olhos. Ele estava a apenas alguns centímetros dela. Sua expressão a lembrou do momento antes de ela o beijar. Intenção. Divertido. Eu não quero ser cruel. Mas se for entre mim ou eles, ou para proteger alguém de quem gosto, farei isso. Ele continuou olhando para ela por mais um momento, antes de sorrir levemente. A letalidade fria de seus olhos cintilou, e Hermione de repente percebeu o quão perto um do outro eles estavam. Eu imagino que você faria... Ele disse quietamente. Então ele se virou para olhar para o alvo novamente. Mais 10 feitiços. Veja se sua precisão melhora agora que você entende por que estava faltando. Hermione lançou outra série de feitiços simples pela sala e acertou o boneco a cada vez, 6 vezes diretamente sobre o X. Continue, Malfoy a instruiu. Ela continuou lançando, mas se distraiu quando ele se moveu atrás dela e ela não conseguia mais vê-lo. Continue lançando, sua voz estava diretamente atrás dela. Hermione se preparou e tentou continuar lançando, mas o nervosismo de não ser capaz de vê-lo enquanto ainda era capaz de sentir que ele estava perto a colocou no limite. Seus feitiços foram ampliados. Malfoy reapareceu do outro lado dela. Continue lançando, ele disse novamente. Ela continuou e sua precisão melhorou novamente. Você está muito plantada, ele finalmente disse olhando para os pés dela, e ela olhou para baixo. O que é aquilo? Ele disse, inclinando a cabeça para o lado e parecendo sarcástico. Uma pose de esgrima? Hermione corou e arrastou os pés. Com duelos em um campo de batalha, especialmente um sem proteções de aparição, não há realmente nenhum avanço. Você pode estar em qualquer lugar que quiser, desde que tenha uma visão clara de todos os outros. O importante é poder se mover rapidamente. Um ataque pode vir de qualquer direção, a menos que você tenha um parceiro de duelo que esteja protegendo você. Você tem que estar pronto para se mover. Ele lançou um feitiço através da sala para o boneco. Atenha-se aos feitiços não letais agora, disse ele. Eles ricochetearão diretamente de volta para o local de onde foram lançados. Hermione lançou mais lentamente enquanto tentava se manter na ponta dos pés e se afastar rapidamente assim que os feitiços deixaram sua varinha. Ela ficou bastante absorta nisso e meio que esqueceu que Malfoy estava circulando atrás dela, observando sua técnica. Merlin Granger, você está tão tensa. Malfoy murmurou diretamente atrás dela. Ela se sobressaltou e saltou com tanta violência que voltou para o caminho de um estupefato que voava de volta para o outro lado da sala. Hennevat. Ela acordou para encontrar Malfoy ajoelhado sobre ela com uma expressão de diversão e irritação simultâneas. Tenso, como eu disse, ele reiterou. Ele ficou em silêncio, o que parecia ainda pior. Você costuma fazer feitiços fechados, não é? Ele perguntou longamente. Sim, Hermione disse rigidamente. Achei que sim, disse ele, e acenou com a cabeça. Pensativo. Sua técnica de feitiço é boa.
mas você é tão preciso que presta atenção desnecessária ao controle da ponta da varinha e depois se esquece de focar para onde está apontando. Hexes e maldições não requerem tanto controle motor preciso. A maioria deles não tem movimentos complicados de varinha. Seu excesso de atenção está prestando um péssimo serviço em combate. Oh, no lado positivo, isso é uma coisa bastante fácil de consertar. É muito mais difícil treinar um lançador ruim. Experimente uma maldição com um movimento complicado de varinha e lembre-se de apontar a ponta da varinha enquanto você a termina. Hermione procurou em sua mente uma maldição com um movimento complicado. Malfoy estava certo, a maioria das maldições eram simples. Esfaquear, cortar. Raramente havia mais para eles do que isso. Ela não tinha percebido a reversão na técnica que o detalhe era da cura. Um feitiço veio para ela. Respirando fundo, ela fez um movimento e se certificou de que a ponta da varinha estava sobre o X enquanto as palavras finais do encantamento deslizavam por seus lábios. Uma luz escarlate disparou pela sala e pousou diretamente no X. Imediatamente, um pequeno jato de alcatrão quente e preto explodiu do local onde o feitiço havia feito contato. Se fosse uma pessoa real, o alcatrão teria continuado a se produzir, mas em um manequim de prática ele cessou prontamente. Malfoy riu. Meu Deus, Granger, sua ordem aprova as maldições que você conhece? Não, Hermione disse com uma voz amarga. Não havia sentido em mentir. Os comensais da morte não podiam ignorar que a resistência usava quase exclusivamente feitiços não letais. Eu imagino que não. Diga-me, Granger, você está disposto a matar alguém? Malfoy estava olhando fixamente para ela enquanto perguntava. Ela olhou para ele, encontrando seus olhos. Ele estava a apenas alguns centímetros dela. Sua expressão a lembrou do momento antes de ela o beijar. Intenção. Divertido. Eu não quero ser cruel. Mas se for entre mim ou eles, ou para proteger alguém de quem gosto, farei isso. Ele continuou olhando para ela por mais um momento, antes de sorrir levemente. A letalidade fria de seus olhos cintilou, e Hermione de repente percebeu o quão perto um do outro eles estavam. Eu imagino que você faria... Ele disse quietamente. Então ele se virou para olhar para o alvo novamente. Mais 10 feitiços. Veja se sua precisão melhora agora que você entende por que estava faltando. Hermione lançou outra série de feitiços simples pela sala e acertou o boneco a cada vez, 6 vezes diretamente sobre o X. Continue, Malfoy a instruiu. Ela continuou lançando, mas se distraiu quando ele se moveu atrás dela e ela não conseguia mais vê-lo. Continue lançando, sua voz estava diretamente atrás dela. Hermione se preparou e tentou continuar lançando, mas o nervosismo de não ser capaz de vê-lo enquanto ainda era capaz de sentir que ele estava perto a colocou no limite. Seus feitiços foram ampliados. Malfoy reapareceu do outro lado dela. Continue lançando, ele disse novamente. Ela continuou e sua precisão melhorou novamente. Você está muito plantada, ele finalmente disse olhando para os pés dela, e ela olhou para baixo. O que é aquilo? Ele disse, inclinando a cabeça para o lado e parecendo sarcástico. Uma pose de esgrima? Hermione corou e arrastou os pés. Com duelos em um campo de batalha, especialmente um sem proteções de aparição, não há realmente nenhum avanço. Você pode estar em qualquer lugar que quiser, desde que tenha uma visão clara de todos os outros. O importante é poder se mover rapidamente. Um ataque pode vir de qualquer direção, a menos que você tenha um parceiro de duelo que esteja protegendo você. Você tem que estar pronto para se mover. Ele lançou um feitiço através da sala para o boneco. Atenha-se aos feitiços não letais agora, disse ele. Eles ricochetearão diretamente de volta para o local de onde foram lançados. Hermione lançou mais lentamente enquanto tentava se manter na ponta dos pés e se afastar rapidamente assim que os feitiços deixaram sua varinha. Ela ficou bastante absorta nisso e meio que esqueceu que Malfoy estava circulando atrás dela, observando sua técnica. Merlin Granger, você está tão tensa. Malfoy murmurou diretamente atrás dela. Ela se sobressaltou e saltou com tanta violência que voltou para o caminho de um estupefato que voava de volta para o outro lado da sala, Hennevat. Ela acordou para encontrar Malfoy ajoelhado sobre ela com uma expressão de diversão e irritação simultâneas. Tenso, como eu disse, ele reiterou. Ela se sentou, balançando a cabeça para clareá-la. Ela não estava machucada, o que implicava que ela não tinha caído no chão. Provavelmente Malfoy a pegou. A ideia de Malfoy segurando-a enquanto ela estava inconsciente era aterrorizante. Ela se perguntou quanto tempo havia passado. Ele se levantou e ofereceu a mão dela. Ela aceitou sem jeito e se levantou. Mais uma vez ele instruiu,
E tente não se azarar quando eu falar. Ela revirou os olhos e continuou. Quando o ritmo dela conseguiu aumentar de glacial para preguiçoso, Malfoy decidiu que era progresso suficiente para o dia. Pratique, se puder, disse ele. Eu estive, ela disse calmamente. Eu estava ainda pior há algumas semanas, se você acreditar. Malfoy se absteve de indicar se queria ou não. Ele apenas olhou para ela pensativamente. Você é muito esquelético, disse ele. Hermione cruzou os braços defensivamente. A luta agora é muito mais do que apenas técnica de duelo. Principalmente se nosso objetivo principal for mantê-lo vivo enquanto você perambula pelo campo. É mais provável que você encontre bruxas ou lobisomens do que um bando de comensais da morte. Bem, sempre há aparições, ela o lembrou. Não, não há, disse ele em breve. Como a população de criaturas das trevas aqui na Gran, Bretanha continua a crescer devido à guerra. Existem proteções anti-aparição sendo colocadas em grandes áreas do campo. Se for em algum lugar onde você provavelmente encontrará ingredientes mágicos, é provável que bruxas, arpias, vampiros ou outra pessoa queira morar lá. Há uma grande chance de você estar vagando algum dia e descobrir que não pode aparatar. Hermione se sentiu pálida. Você sabe onde? Ela perguntou. Um pouco deles. Não sou o responsável por isso. E como ninguém mais regularmente caminha sozinho por florestas perigosas antes do nascer do sol, a maioria das pessoas não considera essa informação muito relevante. Por isso, tem cuidado. Estou presumindo que você não vai parar. Eu não posso. Ele olhou para ela e deu um aceno resignado. Ele retirou um pergaminho e entregou a ela. Vou propor algum tipo de regime de condicionamento físico para você que não ocupe muito do seu precioso tempo e não chame atenção. Tudo bem, ela concordou, não ansiosa por tal coisa. Malfoy de repente parecia um pouco estranho de novo. Havia mais alguma coisa? Ela perguntou. Com um movimento de sua varinha, um grande livro encadernado em couro preto desbotado apareceu. Ele entregou a ela. Ela aceitou hesitantemente. Secrets of Darkest Arts. Você encontrou, disse ela calmamente. Espero que seja útil, disse ele. Então ele desapareceu. Hermione colocou o livro em sua bolsa e voltou correndo para o Largo Grimmauld. Ela estava exultante por Malfoy ter encontrado. Foi o único livro conhecido sobre Horcruxes que ela conseguiu encontrar qualquer referência. Slughorn disse que Hogwarts costumava ter uma cópia. Mas ele só admitiu esses detalhes depois que a escola foi fechada e assumida por Voldemort. Guardando todos os ingredientes da poção preparada em seu armário, ela correu para a biblioteca de Grimmauld Place para começar a ler. Hermione estava fora treinando como curandeira quando a revelação sobre Voldemort ter Horcruxes foi feita. Horace Slughorn admitiu que Tom Riddle questionou sobre o assunto, e Severus revelou que Dumbledore foi mortalmente ferido por um anel da Casa dos Gaunt. Gradualmente, a Ordem concluiu que Voldemort havia de alguma forma criado ainda mais de uma Horcrux. Embora como ele fizesse isso fosse um mistério, porque ninguém sabia como os objetos escuros funcionavam. Eles tinham quase certeza, a razão pela qual Voldemort foi capaz de se reviver depois de tentar matar Harry quando bebê. O diário de Tom Riddle, que quase matou Ginny, era um The Gaunt Ring, mas eles não tinham certeza se havia mais do que isso, ou quais eram os objetos, ou onde poderiam encontrá-los. Eles criaram uma linha do tempo da vida de Voldemort, após sua graduação em Hogwarts, tentando adivinhar se havia outros pontos nos quais Voldemort poderia ter criado mais. Ela leu as seções sobre Horcruxes que o novo livro tinha. Ele detalhou exatamente como criá-los. Era necessário um assassinato para rasgar a alma e, em seguida, um encantamento para remover o pedaço da alma e ligá-la a outro objeto. Não houve menção de criar mais de um. Hermione se perguntou se os recipientes de alma tinham que ser inanimados ou se eles poderiam ser vasos vivos, considerando a estranha ligação de Voldemort com sua cobra Nagini. Ela descreveu todas as informações em um pergaminho e, cuidadosamente, colocou tudo em uma pasta protegida. Ela o colocou ao lado da mesa e deixou para Moody pegá-lo. Eles tentaram manter as reuniões reais limitadas a suspeitas difusas. Não havia nenhuma razão particular para Moody se encontrar com o curandeiro da Ordem todas as semanas.